Irmãos, graça e paz. Eu sei que muitas pessoas hoje estão ainda aproveitando um pouquinho do feriado, do dia 15, emendaram aí, quem foram para cá, ou se chegaram, estão descansando, deve ter chegado tarde, mas nós estamos aqui, não é? Estamos aqui para falar do Senhor, para sermos abençoados pela palavra do Senhor, para cultuarmos o Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Com isso eu quero agradecer a todas as pessoas presentes, aos que nos visitam, aos irmãos que também nos acompanham pelas redes sociais, são muito bem-vindos, e a todos eu convido a abrir a Bíblia no texto da palavra do Senhor que está em João, capítulo 10, versículo 9 a 10, versículos 9 e versículo 10. João capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Evidentemente que eu vou usar um texto maior, mas para a nossa leitura inicial, vamos começar por esses dois versículos, versículo 9 e versículo 10, de João capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, rogamos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, para que ao compreender a Tua palavra, ó Deus, sejamos edificados, cresçamos no conhecimento do Senhor. Nos ajude, ó Deus, na nossa insignificância, na nossa incapacidade de entender a Tua palavra sem a iluminação do Teu Espírito, e faça com que nesse momento nós sejamos graciosamente, por meio do Senhor, instruídos como devemos andar, como devemos, ó Deus, olhar para a palavra do Senhor, como devemos viver a nossa vida diante da realidade da salvação que o Senhor já nos deu. Obrigado, ó Deus, por tudo, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e por todos os irmãos dessa igreja. Nós rogamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das invenções que eu particularmente acho mais interessante está a invenção do GPS. Às vezes a gente não percebe, né? A gente viaja aí de avião, viaja de barco, né? Viaja de carro. Hoje a gente usa o GPS até nas nossas corridas internas aqui dentro da cidade, né? Mas é uma das grandes invenções, claro que é uma das grandes invenções. O GPS direciona, o GPS dá a direção, o GPS traça o caminho, evidentemente que às vezes erra, mas traça os caminhos, leva um avião até o momento do seu pouso, não é seguro? Um avião cruza toda a Amazônia, por exemplo, e para aqui em Goiânia. Um avião cruza todo o espaço aéreo do oceano e pousa lá em Roma, em outros lugares dos continentes. Um navio sai de Santos, sai de Florianópolis, sai lá do Nordeste e cruza o mar inteiro, sem colidir com nada, sem perder a rota, sem perder o caminho, porque existe um aparelho lá dentro chamado GPS, que leva a embarcação até aquele local. E eu já vi muitos filmes em que as pessoas às vezes se perdem nas florestas, se perdem aí pelos caminhos e não sabem achar o caminho porque não tem uma bússola, né? Não tem um GPS que possa orientar. E o texto hoje nosso fala também dessa situação de pessoas desorientadas, que não sabem se orientar. Quando eu olho para a nossa geração, para essa geração que nós vivemos agora, eu creio que ela está bem mais perdida do que outras gerações do passado. O excesso de informação, o excesso de conhecimento também é um problema, porque retira, não é, aquela simplicidade do conhecer, do saber, retira e coloca no coração humano muito orgulho por conhecer, por saber o que vai fazer, saber para onde vai, saber o destino. E eu olho para essa geração e olho até para as futuras gerações e vejo que muitas pessoas ainda precisam de uma bússola, precisam de um GPS para serem guiados. E por incrível que pareça, tendo mesmo o melhor GPS, a melhor bússola, eles ainda escolhem a pior. E continuam desorientados.
Hoje, se a gente perguntar, a grande maioria das pessoas, elas não sabem nem por que vivem, nem o que farão da sua vida, nem o como decidirão os seus caminhos, nem como decidem os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades na sua existência comum. E são muitas essas coisas que levam milhares de pessoas aos psicólogos, aos psicanalistas, porque estão procurando uma bússola, estão procurando um jeito de encontrar razão para a sua vida, encontrar razão para aquilo que estão vivendo, e deixam de olhar para a perspectiva maior, que é essa possibilidade de contar com o Senhor que leva ao bom destino, o Senhor que caminha conosco, o Senhor que nos livra do mal, o Senhor que é segurança para um caminhar definitivo na presença dEle. Muitas pessoas deixam de crer nisso, e por isso estão nos seus casamentos perdidos, na sua criação de filhos perdidos, nos seus trabalhos estão perdidos. E eu não sei se hoje eu estou falando para você, se você está aqui, e você não sabe o que está fazendo da sua vida. Se você perdeu a perspectiva do final dela, se você perdeu a perspectiva da razão da sua existência, do tempo que você precisa para viver, da esperança que você precisa ter, porque as coisas vão mal, porque tem dificuldades na sua vida, porque aparecem vez ou outra, não é, situações que te tiram do rumo, do prumo, e você está caminhando sem saber o que fazer da sua vida. Se é assim, e se eu estou falando para pessoas assim, que hoje estão real e definitivamente necessitando de uma bússola, de um GPS que possa guiar, que possa estruturar esse caminho da vida, talvez você hoje conheça o melhor caminho, talvez hoje você conheça o melhor guia, talvez hoje eu possa falar um pouco para você daquele que tem prazer em guiar você, que tem prazer em te instruir. Eu sei que o seu desejo talvez não seja ouvi-lo, porque o desejo da carne milita contra o espírito, e muitas vezes, mesmo sabendo das coisas que nós precisamos fazer, mesmo sabendo e estando cansados de ouvir a respeito de como dirigir a nossa vida, mesmo assim nós nos revoltamos e queremos seguir do nosso jeito. E quantas vezes nós encontramos as barreiras na nossa vida? Quantas vezes nós damos literalmente com a nossa cara na parede, porque nós escolhemos errado, porque nós achamos que sabíamos, nós achávamos que estávamos no caminho certo. Muitas vezes, querido, você está sendo ou está passando por coisas que talvez você não precisasse passar, se você tivesse mudado o rumo, se você tivesse encontrado o caminho, se você tivesse dado ouvido à palavra de Deus e tirado a sua atenção do inimigo, da carne, do diabo, do mundo. Mas essa nossa geração, essa nossa existência traz para nós grandes dificuldades em olhar para o Senhor e olhar para a nossa vida e fazer distinção entre a vontade de Deus e a vontade do mundo. E a nossa vontade muitas vezes é ouvir o mundo e aquilo que o mundo tem para dizer para nós. Jesus aqui dá duas advertências só nos primeiros versículos, e isso é uma introdução ainda, mas ele dá duas instruções aqui que servem para mim, servem para você, servem para o irmão que está seguindo aqui. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta, ou seja, ele já está te dando a direção, é por ele que você deve entrar, é pelo conhecimento dele, é pela experiência dele, é pela instrução dele que você deve caminhar. Jesus diz às pessoas: porta, eu sou a porta, e é por mim que vocês devem entrar. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, achará passagem. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus como a única porta, nós temos a certeza de que estamos entrando e temos liberdade para viver e encontrar pastagem, viver e sair e continuar a nossa vida de forma que nós tenhamos destino, que nós saibamos o que estamos fazendo na nossa vida. A outra instrução que Jesus dá nesses dois versículos é que ele é diferente do inimigo da nossa vida. Ele diz: o inimigo ou ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante que
O diabo é o ladrão, mas a sua natureza caída também é um ladrão. O mundo também é um ladrão, que tira de você a paz, tira de você a alegria de viver, tira de você a vontade de caminhar com Deus, tira de você muitas instruções que Deus deu ao seu coração, mas que você não colocou no lugar certo, que você não cimentou da forma como deveria, que você não estruturou. E aí o inimigo tira do seu coração as verdades que o Senhor deseja colocar no seu coração. Jesus disse: eu sou a porta, você só pode vir por mim, porque se você encontrar o ladrão, você estará perdido. E é a partir daí que eu quero falar hoje com os irmãos a respeito de uma porta. E eu dei o título de a porta da graça, a porta da misericórdia, a porta do amor de Deus. Nós já andamos, e como introdução, eu quero que nós já andamos muitas vezes por caminhos que às vezes parecem para nós corretos e bons. Muitas vezes as nossas decisões são feitas com o nosso entendimento de que aquilo está correto. Muitas vezes nós não tomamos decisões precipitadas, nós pensamos, nós olhamos, nós estudamos, e eu ouso dizer e desafiar você a provar para mim que as suas decisões que você tem tomado na sua vida, em primeiro lugar você consulta a Deus, depois você consulta o seu coração. Você vai dizer para mim, e eu vou ter quase certeza, que em quase todas as suas decisões você consultou primeiro o seu coração, para depois esperar de Deus uma resposta, porque não deu certo. Quantas vezes nós dizemos que Deus abriu uma porta para nós, mas na verdade isso não nos levou a um lugar correto. Quantas vezes nós olhamos e falamos: pastor, Deus abriu uma porta para mim. Eu já ouvi isso muitas vezes. E para daí a 2, 3 meses a pessoa dizia: pastor, não era a porta que Deus abriu. Porque ele não consultou se Deus realmente abriu essa porta. Era o coração dele que dizia: essa é a porta que Deus abriu para você. Nosso coração nos engana dessa forma. A verdade, nua, crua, é que nós de fato não sabemos escolher corretamente. Os nossos olhos permanecem com dificuldade de enxergar o maravilhoso dom de Deus, a vida eterna em comparação com a boa vida que nós queremos aqui e agora na nossa carne. Nós não sabemos discernir, porque é difícil comparar a vida eterna com a vida que nós temos, e aí nós queremos que a nossa vida aqui seja melhor do que a vida lá. Infelizmente, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto militarem contra nós a nossa carne, o mundo e o diabo, aqui não é definitivamente o nosso lugar. E nós precisamos entender isso, porque a gente vai caminhando e vai envelhecendo e vai morrendo. E enquanto nós caminhamos, nós podíamos aproveitar mais, podíamos ser mais felizes, podíamos ter um pouco mais de paz e de alegria na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, mas nosso coração não deixa. O nosso coração está tão moldado para viver o que Ele quer nessa vida, que nós não enxergamos a boa mão de Deus, nós não enxergamos o Senhor, embora o confessemos como nosso Senhor e Salvador, mas nós não queremos enxergar que muitas vezes os espinhos que enfrentamos, as dores que sofremos, as lutas e dificuldades que passamos, são instruções de Deus para a nossa vida. É Deus dizendo para você: você escolheu errado, companheiro. Não era essa porta que você tinha que ter aberta. Não é abrir para você. Mas você não quer ouvir. E aí até o momento em que a gente dobra os joelhos diante do Senhor e diz assim: Senhor, o Senhor tinha razão. Acho que eu falhei. Acho que eu errei na condução da minha vida. Esse evangelho escrito por João foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem um objetivo único, específico. E João detalha isso no capítulo 20, versículo 31, quando ele diz que todos os milagres que Jesus fez, se escritos, encheriam todos os livros no mundo, mas que esses milagres que João mostra no seu evangelho, foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que nós, crendo, para que nós, depois de crer,
tenhamos vida no nome do Senhor Jesus. Ou seja, a bússola, o GPS que nós precisamos para conduzir a nossa vida, está na palavra de Deus, está no Logos de Deus, está naquele que é divinamente o Verbo de Deus, em Cristo Jesus. Queridos, a gente, depois de muitos anos, a gente tem certas dificuldades em entender a respeito das nossas decisões, a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que passa. A gente tem dificuldade de submeter a Cristo as nossas decisões, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós vamos resolver. A gente tem, é normal. Você não deixou de ser crente por causa disso. O grande problema é que você ainda não conhece o Cristo verdadeiro, o Cristo Senhor da sua vida. Você ainda não consegue olhar para o que Cristo quer da sua vida e para o que você quer da sua vida e entender que o que Cristo quer é melhor. O grande problema é que você ainda está nessa dúvida. Você não entendeu que aquilo que Cristo destinou para a sua vida é melhor do que aquilo que você quer. Porque o dia que você for capaz de comparar isso, você não vai sofrer tanto quando as barreiras vierem e quando aquilo que você sonhou, esperou, planejou, não acontecer. Você vai dizer, realmente não foi vontade de Deus. E eu conheço a vontade de Deus. E você vai deixar de ser um sofredor, quanto mais de ser aquele que eternamente vive sofrendo, porque não entendeu a vontade de Deus. Então esse evangelho escrito por João, se você tiver o cuidado de lê-lo bem devagar, com muita assiduidade, com muito cuidado, você vai ver que ele nos permite conhecer o Senhor como o doador da vida, e mais do que isso, reverenciar o Senhor como Salvador eterno, o Filho de Deus, a quem nós devemos dar toda a honra e toda a glória para sempre, eternamente. Eu começo essa meditação nossa com essa importante declaração de Jesus: eu sou a porta, eu sou o Supremo Pastor. Para todos os conflitos, todas as lutas da vida, nós precisamos entender que há uma porta aberta à paz e à segurança. Talvez a sua vida hoje esteja se passando num quarto muito escuro. Certa vez eu ouvi uma pessoa perguntando: qual é o maior medo que você tem? Muitas pessoas disseram assim: eu tenho medo de não conseguir ir bem na vida, de não conseguir me dar bem como pai, como mãe, como filho. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de tantas coisas, eu tenho medo. E aí perguntaram para um senhor, falou assim: medo? Ele disse assim: o maior medo meu, o maior medo que eu tenho na vida é pensar que eu estou num local sem paredes ao redor, totalmente escuro, e que eu não saiba, e que eu não consiga encontrar algo em que me apoiar. Imagine você numa quadra de 600 metros quadrados, totalmente escura, e você no meio dela, sem saber qual lado está mais próximo, sem saber se caminhando para frente você é melhor, se caminhando para o lado é melhor, se voltar atrás é melhor. Talvez você esteja vivendo esse quarto escuro. Talvez você esteja nesse dilema de não ter onde se apoiar, de não saber o que fazer. E se você só não sabe o que fazer, porque você ainda não achou a porta, você precisa encontrar essa porta. Não há outro meio, queridos, de acharmos e encontrarmos saída para as dificuldades, para os ataques que nós sofremos, a não ser que nós estejamos dispostos a conhecer a Jesus, pertencer a Jesus, nos submetermos ao seu pastoreio e deixar Jesus decidir a nossa vida. Jesus decidir para onde você vai, o que você vai fazer, com quem você vai se casar, com quem você vai andar, quais são os amigos que Jesus escolheu para você. São verdadeiros amigos? Te conduzem para o lado certo? Te mostram mais de Jesus? Senão, você está caminhando errado. João começa esse capítulo 10 falando sobre pastor, falando sobre ovelhas, falando sobre porta,
falando sobre rebanho, falando sobre ladrões, falando sobre mercenários. E ele encerra o verso 18 falando sobre sua autoridade ao entregar a sua vida recebida do Pai. Figuras de linguagem conhecidas no Antigo Testamento, no tempo de Jesus. E nós devemos analisar algumas para aprendermos com o Senhor a respeito da oportunidade que Ele abre para a nossa conversão, para a conversão daqueles que precisam estar diante do Senhor. As verdades associadas ao pastor e suas ovelhas podem ser encontradas ao longo de toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala sobre pastor e sobre ovelha. E continuam sendo relevantes para nós hoje. Os símbolos usados por Jesus ajudam a entender quem Ele é e o que Ele deseja que nós façamos. Quando nós olhamos para Neemias, isso era tão sério no Antigo Testamento, que Neemias nomeia 12 portas de Jerusalém. Jerusalém, no tempo de Neemias, tinha 12 portas. Porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda, porta de Efraim, porta do gado. Eles nomeavam, porque eles sabiam que havia essa necessidade de entender por que porta entrava-se ou se saía de Jerusalém. Aqui Jesus, talvez tomando lá de Neemias, dizendo: Jerusalém tem muitas portas, mas eu sou a porta, eu sou a única porta. Qualquer uma das outras portas você pode sair e encontrar um monturo, encontrar um cemitério, encontrar deserto, mas essa eu sou aquela porta capaz de levar você à vida. Aquele povo podia entender sobre o que Jesus estava dizendo, e eu acredito que nós podemos entender também. Ele se coloca como a porta que pode levar a pastagens necessárias às ovelhas, saciar essas ovelhas. E essa figura de uma porta por onde passam as ovelhas vem dos acampamentos dos pastores do Antigo Testamento e até do tempo de Jesus. Havia um curral, chamado muitas vezes de aprisco, mas era um curral, no deserto, nos lugares onde havia pastagem. Os pastores andavam longas distâncias carregando as ovelhas, as pequenas nos braços, para levar para pastagens. Israel não é um terreno fácil para achar pastagem. E todo o curral tinha uma única porta. Todo o curral de ovelha tinha uma única porta. Era a porta de entrada, a porta onde o pastor dormia, a porta daquele curral. Sim. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. É interessante que os pastores antigos não tinham problema em contactar as suas ovelhas. As ovelhas conheciam a voz do pastor. Eu fico olhando lá o meu cunhado lá na roça. Chega o momento de tirar o leite, de juntar as vacas e os bezerros, e ele vai falando o nome das vacas e elas vão chegando. Vem de longe elas escutam a voz, elas conhecem a voz dele. Já tem tempo que ele as trata, tem tempo que ele as ordenha, e elas conhecem. E a gente sabe que a maioria dos lugares onde os pastores têm pequenos rebanhos, eles conhecem as ovelhas, as vacas, as ovelhas todas têm nome, e elas conhecem a voz. Eu posso chegar lá e gritar o nome delas o tanto que eu quiser, nenhuma vem. Qualquer outra pessoa que chamar não vem, mas quando o irmão da Jovita chama o nome delas, elas vêm. Os filhotinhos, os bezerros, ele chama todos pelo nome, todos eles vêm ao curral. Sabem que é o momento em que eles precisam estar juntos.
aqueles currais, mesmo que eles construíram, tinha uma porta pela qual o pastor entrava e saía, a fim de conduzir as suas ovelhas às pastagens, de guardá-las até o final do dia. O salteador entrava pelos lados, nunca pela frente, onde dormia o porteiro. O pastor literalmente protegia as suas ovelhas com a sua vida. Aquele pastor que Jesus está dizendo aqui tem uma certa quantidade de ovelhas. Todas conhecem a sua voz, todos o seguem, mas jamais seguirão outra voz, porque lhe será uma voz estranha. Se você se reconhece como ovelha de Jesus, qual a voz você tem ouvido? Qual a voz você tem seguido? Você tem ouvido a voz de Jesus? Tem falado ao seu coração, tem trazido para você ministrações que façam você compreender que é Ele que está falando? Essa aqui é uma das maiores e das melhores metáforas contadas por Jesus para explicar o relacionamento pastoral com aqueles que o seguiam. Jesus faz distinção entre o pastor e o salteador, o ladrão. As ovelhas do pastor jamais seguirão o salteador. Elas reconhecem quem é o seu pastor, quem é o supridor das suas necessidades. Se você já tem a Cristo como seu pastor, como aquela declaração de Davi no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele diz claramente: o Senhor é o meu pastor. Ele era uma ovelha que ouviu a voz do Senhor, que não tinha problemas em viver ouvindo o seu pastor. E se você já tem a Cristo e o conhece e reconhece como seu pastor, então você há de seguir a Cristo sem qualquer dúvida, sem qualquer medo, sem qualquer hesitação, porque você precisa considerar que não há outro caminho, não há outra pessoa capaz de levá-lo em segurança nesse barco da vida que você está caminhando, que você está indo. Você está navegando, querido. A vida é uma navegação do começo ao fim. Você está no mar e esse mar é turbulento. O mar procura tragar essa nau, mas você sabe que isso não acontece porque o Cristo, o Senhor, o seu pastor, está na direção desse barco. Os discípulos de Jesus tiveram várias experiências com Jesus no mar. Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou os ventos. Tudo isso diz para mim e para você que se eu sou ovelha de Jesus, se eu ouço tão somente a voz de Jesus, Ele é o meu pastor nas tempestades da minha vida. Ele acalma o vento forte, Ele acalma o balançar acelerado do barco, Ele acalma a minha vida, Ele acalma o meu pensamento, Ele acalma o meu coração, Ele me traz paz para viver, Ele me faz escolher as coisas certas, Ele me guia pelos caminhos certos, e Ele é a única porta por onde eu posso entrar e sair e achar pastagem e ser alimentado na minha vida. Quando você admite qualquer outra possibilidade de vida fora de Cristo, você está seguindo o salteador, querido. Você não está sensível à voz do pastor. Muito provavelmente você ainda não se encontrou como ovelha do Senhor. Mas em segundo lugar, do versículo 7 até o versículo 15, há uma única porta à disposição das ovelhas. Jesus não abre mão de dizer isso. Ele diz o seguinte: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Os ouvintes não tinham compreendido a parábola. Jesus reafirma para eles que Ele é a porta que as ovelhas precisam. Queridos, quantas vezes e por quantos cultos você já esteve
Quantos cultos você participou? Quantas vezes você disse, eu creio em Jesus, Filho de Deus, mas não entendeu que Ele é a única porta? Porque quando saiu daqui, você fez a sua vontade lá. Você não fez o que Jesus dizia para você fazer, porque você achou que a sua vontade era melhor, porque você se colocou como aquele que sabia o que queria. Eu acho interessante que às vezes a gente fala com os nossos filhos, olha, você precisa ser instruído, você precisa de acompanhamento, você precisa de instrução. Eu sei muito bem o que eu quero. É uma resposta comum que a gente ouve, e essa resposta está ficando cada vez mais cedo. Cada vez mais novos os filhos estão dizendo para nós, eu sei o que eu quero, eu tenho certeza daquilo que eu quero para a minha vida. Mas em nenhuma dessas situações ele cita, eu sei o que eu quero, porque Jesus me disse o que é que eu quero. Eu quero o que Jesus quer para a minha vida. Enquanto nós não estivermos ouvindo a voz do verdadeiro pastor, enquanto nós não enxergarmos a verdadeira porta, enquanto nós não entendermos que esse é o único caminho, o único GPS que nós temos para chegar em segurança, nós vamos ter dificuldades na nossa vida, querido, porque você vai teimar. Eu tenho certeza absoluta que alguns de nós, ao sair daqui, daquela porta para lá, na segunda-feira de manhã, vai fazer o que o seu coração quer. Eu não me iludo de colocar no seu coração hoje, de que você precisa fazer a vontade de Deus, porque eu sei que o seu coração vai teimar com você, e se você não for corajoso o suficiente, se você não olhar para Jesus o suficiente, você vai fazer exatamente o que o seu coração quer. Você precisa de alimento, você precisa ser pastoreado, você precisa de um lugar seguro. E se você acha que já tem tudo nas mãos, mas você não tem Cristo, você está enganado. Ninguém além de Cristo pode te levar à vitória. Ninguém além de Cristo pode te levar a ser vitorioso nessa vida. Ninguém além de Cristo e da vontade dEle para a sua vida pode definir o melhor caminho, o melhor lugar. Jesus afirma claramente que nunca houve salvação antes dele, e que aqueles que foram salvos lá no Antigo Testamento foram salvos por ele, pela fé de que o Filho de Deus nasceria, e que as verdadeiras ovelhas nunca deram ouvidos ao salteador. Ele afirma que a ovelha que entra por ele, pela porta que ele é, está salva. Ele dá à ovelha a certeza de que essa porta aberta leva a pastagens boas, que há liberdade de entrar e de sair por essa porta. O versículo 10 aqui traduz bem essa missão de Jesus, dar vida e dar vida em abundância, ao contrário do ladrão que rouba, mata e destrói. Você, como ovelha de Jesus, de nosso Cristo Jesus, você precisa ouvir e precisa estar atento, porque os seus ouvidos, o seu coração, a sua alma, precisa entender e precisa reconhecer a voz daquele que pode te levar em segurança. Muitas vezes, queridos, nós ouvimos Jesus, mas tem voz que fala mais alto dentro do nosso coração pecaminoso, coração que não entende Jesus como o único caminho. Ele é o bom pastor, ele diz. Ele entregou a vida para que você pudesse viver eternamente. Tudo que você pode obter do mercenário é o abandono na hora da luta, é confusão nos momentos de crise. Finalmente você pode conhecer a morte por causa desse que é mercenário. Cristo conhece as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo conhecem a Cristo. Ele deu a sua vida por elas e para as entregar ao Pai. E um conselho que eu dou a você: não ouça as vozes do mundo, não ouça a voz do salteador. Afine os seus ouvidos, querido. Aprenda a ouvir. É um apelo quase desesperado que eu faço como pastor nessa igreja. Afina seu ouvido, querido. Você está ouvindo coisa demais, você está ouvindo muita bobagem, você está vendo muita coisa que não está te levando a nada, só te leva a se decepcionar cada dia, cada momento. Ouça a voz do Senhor, ouça Jesus falando com você. Ele ama você, Ele quer o melhor para você. Ele veio para trazer vida, vida em abundância, para que você viva o melhor, para que você coma o melhor dessa terra. O que é que você está comendo, querido?
para ouvir somente a voz do seu Senhor. Mas em terceiro e último lugar, versículo 16 e 18, até o 18, diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e esse mandato eu recebi do meu Pai. Jesus aqui declara que o amor dele pelas ovelhas dele o levariam à morte. Ele ouvia somente a voz do Pai. Aquilo que conduzia Jesus era a vontade do Pai. Ele sabia que esse amor que ele tinha pelas ovelhas, que ele herdou do Pai, levariam ao final da sua vida. Mesmo assim, ele assume que ele entregaria voluntariamente a sua vida, por amor às suas ovelhas. A chamada, querido, não é exclusiva para você. E eu tenho certeza que se você não for, se você não parar um pouco para pensar a respeito da sua confissão de fé, se você não reafirmar a fé que você tem no Salvador Jesus, se você continuar ouvindo as vozes que você tem ouvido, se você continuar deixando o seu coração perdido nessa imensidão desse mundo, se você continuar não querendo encontrar o caminho correto, não querendo encontrar a pessoa correta onde depositar a sua esperança, a sua confiança, a sua fidelidade, você terá problema, porque a chamada de Jesus não é exclusiva para você. Jesus afirma que ele tem autoridade universal e foi conferida essa autoridade pelo Pai. O poder de Jesus ultrapassa o limite do conhecimento humano, da nossa limitação. E ele conta com você para que a sua voz seja ouvida por outras ovelhas, por outros que andam desgarrados, sem esperança, sem conhecimento. Ou você ouve a voz do seu Salvador, ou você ouve a voz daquele que é o pastor da sua vida, ou você ouve diretamente a voz do Senhor, ou você será incapaz de transmitir a outros a verdade do Evangelho. Você pode falar o que você quiser, mas você não terá discernimento suficiente para dizer a Jesus e para dizer às pessoas que o Jesus que você serve é o Jesus da palavra de Deus. Cristo vai formar um único rebanho, não tem dúvida. Ele mesmo disse que haverá só um rebanho, uma só igreja, um só povo. E diz que ele é o único pastor. Ele revela o amor do Pai nessa disposição de entregar voluntariamente a sua vida e reassumir a sua vida e ressuscitar. Ele não morreu em vão. Há um projeto eterno na mente de Deus, e esse projeto incluiu você, com tudo que você é, com tudo que você tem, se de fato você ouve a voz do pastor. Lembre-se, se você não tem ouvido a voz do Senhor, se você está tomando decisões uma atrás da outra, inconsequentemente, se você não se decidiu a olhar para o seu supremo pastor e definitivamente dizer a ele: Senhor, guia a minha vida, e entender que haverá oposição, e haverá, o mercenário ainda tentará muitas coisas contra você, você precisa ouvir a voz do Senhor, você precisa ouvir a voz desse supremo pastor, entregar a sua vida para Ele, entender que você vai ressuscitar com Cristo, entender que se você seguir a Cristo, você pode não ter o melhor que essa terra tem para te oferecer, mas você tem o melhor que o seu Deus pode te dar. Cristo não morreu em vão, querido, tem um projeto de Deus, e esse projeto nos incluiu como ovelhas do Senhor. Tudo está na mão de Deus. O destino que conhecem a voz do pastor, o destino daqueles que encontram a única porta de salvação, o destino daquelas que dividem a sua alegria e o cuidado do supremo pastor, mas também está nas mãos de Deus o destino daqueles que não ouvem a voz do pastor, que ouvem a voz do mercenário. Eles contarão com a eterna rejeição de Deus.
precisamos aprender a conduzir nossas vidas. Eu já quero ir concluindo, dizendo a vocês, João é o apóstolo que foi chamado apóstolo do amor. Viveu intensamente a parceria com Jesus. Os acontecimentos mais extraordinários da palavra de Deus, no tempo de Jesus, da vida de Jesus, têm a participação desse apóstolo aqui. As falas de Jesus foram doces aos ouvidos dos apóstolos. Ao ouvido de João, foi o único a receber a revelação de Jesus e escrever o livro de Apocalipse. Esse evangelho é a revelação da vida daquele autor, daquele consumador da nossa fé. Nesse texto que nós observamos hoje, João não faz qualquer observação às palavras de Jesus. Aqui ele deixa Jesus falar. Quem está dizendo para você que é o eterno pastor, que é o único lugar por onde você deve passar, que é aquele que cuida da sua vida, que é aquele que vai fazer o melhor que você pode viver, é o próprio Jesus, não é João. É Jesus dizendo isso. E eu tenho certeza, querido, que se você prestou atenção na leitura desse texto, você ouviu Jesus dizer a você: preste atenção no que você está fazendo da sua vida, as suas escolhas, o seu testemunho, aquilo que você tem feito da sua vida. Ele está dizendo isso. Ele é a porta, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Cristo vai revelando aqui que as ovelhas do Senhor sempre ouvem a voz, e o supremo pastor, que é Jesus, os guia. Ele diz que Ele é o guardião da vida das suas ovelhas, em contraste com a destruição que o ladrão pretende fazer. E para garantir a vida das ovelhas, Ele deu a sua. Para garantir que você tivesse vida, Ele deu a sua vida. Para garantir que você tivesse escolhas, Ele deixou a sua escolha. Para garantir que você pudesse aproveitar o melhor dessa vida, Ele viveu o pior, o amargo. Morreu sem ter nenhum pecado, mas carregou o pecado meu, o seu e o de todos aqueles que Ele salvou. É esse que chama você hoje, agora, você que está em casa, você que está aqui. É Ele que chama você: ouça a minha voz. Para de fazer lambança, para de fazer bobagem, para de jogar sua vida fora, para de tentar coisas impossíveis, para de sonhar sonhos que você jamais vai viver. Deixa Jesus formatar a sua vida, deixa Jesus te mostrar o que você precisa, deixa Jesus abrir o caminho para você, deixa Jesus puxar o barco da sua vida pelos caminhos tempestuosos, deixa Jesus acalmar os ventos que vêm contra você. Aprenda, querido, a ouvir a voz do Senhor. Não abra mão de ouvir o Senhor, não abra mão de ouvi-lo dizendo a você: você é querido meu, por você eu entreguei a minha vida. Você tem um destino assegurado, e o que eu quero para você é que você viva o melhor dessa terra. O melhor que você pode viver aqui não é aquilo que o seu coração diz que é melhor. É essa voz que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. E Ele só deu a vida para que eu e você ouvíssemos a sua voz. E eu quero fazer algumas aplicações para você. Como dizia um amigo meu, não importa o que você anota, não importa o que você ouviu, importa o que você vai fazer com isso. E eu quero fazer algumas aplicações para você. Primeira aplicação, eu quero fazer em forma de pergunta: você tem ouvido a voz do Senhor quando você faz alguma coisa, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você diverte? Se o que você tem ouvido é apenas a voz do seu prazer, eu quero dizer para você: cuidado, você está ouvindo a voz do salteador. A verdadeira ovelha só ouve a voz do pastor. A verdadeira ovelha só ouve a voz do supremo pastor. Se você realmente ouve a voz do Senhor, você precisa ouvir a voz do Senhor enquanto você faz qualquer coisa da sua vida. Seja tirar o lixo, seja juntar no fundo do seu quintal as coisas, seja lavar a sua roupa, seja passar a sua roupa.
seja viver uma viagem como nós fizemos agora. Se você ouve a voz do Senhor, você está caminhando corretamente na sua vida. Tudo vai ser prazeroso para você. O culto não vai ser cansativo. O estudo bíblico não vai ser cansativo. Não vai ser difícil sair de casa para ir à igreja. Não vai ser difícil sair de casa para ir a um grupo pequeno. Não vai ser difícil sair de casa para vir à escola dominical. Não vai ser difícil, sabe por quê? Porque você sabe que quando você estiver aqui, quem vai falar com você não é o dirigente da escola dominical, não é quem estiver levando a mensagem, não é o pastor que estará pregando, é o próprio Jesus que vai trazer para você as orientações de sua vida. Segunda aplicação: se você tem encontrado várias portas, vários caminhos, por onde você tem conduzido a sua vida, por onde você tem conduzido as suas esperanças, por onde você tem feito as suas atitudes, um aviso: tome cuidado. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer voz que você ouça diferente daquilo que Jesus está dizendo, é a voz do salteador. Se o que você está ouvindo leva você a não fazer a vontade de Deus, a não caminhar na presença de Deus, a fazer algo que desafia a autoridade de Jesus sobre a sua vida, tome cuidado, você está ouvindo a voz do salteador. E Jesus diz que as ovelhas dele não ouvem a voz do salteador. Terceira aplicação para você: construa, deixe o Espírito Santo construir uma vida, uma ponte entre você e o Pai, entre você e Deus. E essa ponte só é construída através da morte e da ressurreição de Jesus. Deixe o Espírito Santo construir essa ponte para você. Ele se entregou voluntariamente para pagar o preço do pecado que você nunca ia poder pagar. Deixe o Espírito Santo construir essa ponte. Viva intensamente a voz do Salvador. Por último, siga o Supremo Pastor. E eu tenho certeza que você vai encontrar descanso para a inquietação do seu coração. Quando Jesus fala, a voz de Jesus é tão doce, é tão boa, que faz acalmar o nosso coração. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é mais poderosa do que o mar, do que todas as ondas do mar. A voz do Senhor pode levar você a conhecer a doçura de uma vida que vence todos os desafios, porque é o Senhor que é guia, é o Senhor que te leva, é o Senhor que faz você caminhar, é o Senhor, é o seu guia, é o seu GPS. A voz dele é o seu GPS. Não aceite outro caminho, não aceite outra coisa. Muitas vezes seu coração vai te desafiar. Eu tenho certeza, ao que você sair daqui, ou mesmo aqui dentro, talvez você já esteja sendo desafiado a fazer outra coisa, diferente daquilo que você ouviu hoje. Mas o desafio é: ouça a voz do pastor, do Supremo Pastor, do Senhor Jesus, Senhor e Salvador, o dono da minha vida, da sua vida, dono da minha história e da sua história. E eu tenho certeza, você vai ser muito mais feliz do que você é. Você vai perder muito menos tempo ouvindo vozes que estão te levando a nada. Deus fale profundamente ao seu coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite. Fale conosco, Deus, não nos deixe sem ouvir a tua voz. Ó Deus, nós sabemos que somos filhos do Senhor, porque o nosso Espírito testifica que nós somos filhos do Senhor. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito e nos dá a plena capacidade de compreender que o Senhor fala conosco em situações específicas, em situações diversas, em várias ocasiões, ó Deus, e que o Senhor dirige a nossa vida. Deus, não nos deixe a opção da nossa carne, a opção do diabo, a opção do mundo, que a nossa única opção
seja ouvir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Dirija os passos, dirija a nossa vida, dirija os nossos negócios, dirija, ó Deus, a nossa alma, dirija o nosso coração para a compreensão de que só seremos, ó Deus, vitoriosos se a voz do Senhor falar conosco. Ó Deus, quantas escuridões, quantos locais difíceis, quantos mares difíceis de atravessar, quantas paredes, ó Deus, quantos momentos na escuridão da nossa alma, da nossa vida, quantas dificuldades para transpor essas dificuldades encontramos, ó Deus. Fala conosco. Nós não podemos ver o Senhor, mas podemos ouvir o Senhor falar conosco. Abre o nosso coração, ó Deus, para sairmos daqui mais crente do que entramos. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais capacitados a entender que quando ouvimos a voz doce do Senhor, podemos caminhar sem susto, mesmo sem ver, porque o Senhor é o Deus que nos leva à vida eterna. Obrigado, Deus, por tudo. Guarda-nos, livra-nos e leva-nos para nossas casas guardados pelo Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com cada um do povo de Deus, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém.